Voltei. Deixa ela entrar para poder a gente chamar ela de volta também. Voltei! Voltou! Então seguimos aqui, vamos ver o Voltamos. pessoal perguntando, vamos responder as pessoas, vamos, o que é que você quer fazer? Vamos. Você que manda. Por mim, a gente pode estar respondendo as pessoas, a gente A gente pode pode fazer continuar no tudo aqui bate-papo, também, tá do pode seu fazer tudo. jeito. O que você mandar aí, eu tô dançando. Se você quiser perguntar, se você quiser falar, a gente pode falar sobre tudo aqui. É liberdade, sempre. E me conte uma Bora coisa, lá. nessa sua caminhada Hum. de autoconhecimento, o que é que você entende que foi a parte mais difícil de você desconstruir? O que é que eu compreendo que foi mais difícil de desconstruir? Sim, Que eu não era o plano que criaram para mim. Que eu não era o que projetaram que eu fosse. Consequentemente, eu acreditei nessas projeções e pautei a minha vida baseada nessas projeções. E eu compreendi que eu não sou o que projetaram para mim. E nem o que eu mesma tinha projetado para mim era o que realmente eu era. Então, acho que eu essa foi a costumo dizer parte. que além da sociedade mentir pra gente, a gente também pega o hábito. E a gente mente muito pra gente. Exato. Então, foi para mim o momento mais difícil, quando eu precisei abrir mão de tudo que eu acreditava que era o que eu queria. A minha designação pessoal não era efetivamente aquilo que estava na minha frente, que na verdade eu estava sendo tudo o que queriam, menos eu mesma. Então E essa eu para mim foi a parte mais difícil. vou te contar o meu depoimento pessoal aqui, Ah, do meu processo de desconstrução também. Eu passei a minha vida inteira dizendo que eu nunca teria filhos e que eu nunca casaria. A vida inteira, de verdade. Hoje eu entendo que é muito mais do que eu observei de relacionamentos e famílias do que de fato um desejo, né? E aí, quando eu conheci meu marido, que hoje é meu marido, eu desestabilizei total. Entrei no processo de quebra, sabe quando você espatifa todo, fiz como assim? Eu passei a minha vida inteira até aqui, 35 anos, dizendo que eu não queria ter filho, não queria casar, e agora eu quero tudo isso. E o que acontece? O pânico vem, pum! Entrei no processo de crise de pânico e crise de ansiedade. E é muito importante que a gente permita que a quebra de fato aconteça, porque às vezes sai coisa muito melhor. Mesmo que seja caquinho juntado, pode ficar uma obra de arte muito melhor do que aquela coisa que você achava que prestava. eu sou um jarro todo montadinho de Quebradinho, né? colas, colas coloridas. Pois é. Eu sou esse jarro também. Assim, juntar os caquinhos. Eu já sou o contrário, assim. Eu sempre planejei. Eu sempre achei, na verdade, que o meu grande sonho era casar, ter filhos, aos 25 anos, tudo pautado. Uma vida de um Sim, cronograma, de uma tudo história de organizado, né? novela. Valci Carrasco chora na minha descrição, amor. Toda pautada, toda organizada. E aí até tive efetivamente um casamento. Eu casei muito nova, casei com 19 anos. Hoje eu Muito tenho 32. nova. Casei com 19 anos, fiquei 8 anos casada, não tive filhos, me frustrei muito por não ter tido, porque fazia parte dos meus planos, só que o que mais doeu foi a forma que aconteceu, porque estava nos planos, tanto meu quanto do meu ex-parceiro, óbvio. A gente planejou os filhos, o filho, a menina, a criança, tinha nome, quarto, roupa, tudo. E de repente eu comecei a entrar nesse processo de engordar. Ele começou a dizer que não teria filho com mulher gorda. Como é que eu vou ter filho com mulher gorda? A criança não vai poder decidir se nasce hipertensa ou diabética, sendo que eu não tenho nenhum dos dois problemas. Como é que eu vou ter filho com Sim. uma mulher
que é cantora, que não tem um salário fixo. Eu não vou viver uma vida de Que não tem rotina, né? que não tem rotina. Como é que eu vou viver, ter filho com uma pessoa que já teve depressão? Se você tiver depressão pós-parto, quer dizer, você abandona um filho, você é mãe, pai solteiro. E eu comecei a refletir sobre aquelas falas e eram sempre muito Que perversas. terrível. Muito perversas. Assim, eu vivi um relacionamento extremamente abusivo. De coisas assim Eu só não fui agredida fisicamente, eu só não tomei porrada, assim. Nunca me agrediu fisicamente de me bater. Mas outras agressões, sim. As Muito. emocionais aconteceram. Emocionais e algumas coisas físicas também. Mas foi, assim, uma coisa que levou metade de mim. E a metade de mim que eu reconstruí. Nossa, eu me orgulho muito, 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 muito de tudo que consegui superar, assim, sabe? E penso, eu realmente não tinha que ter tido filho com essa pessoa, porque imagine a herança desse ser humano. Sim. Esse ser humano não merece ser reproduzido, gente. Não tem condição desse ser humano se reproduzir por aí. Imagine outra pessoa que tem a genética desse rapaz, não tem condição, não pode. Mas vai, né, que as coisas mudam também, né? Vai que ele pode ter mudado, que se ele tiver filho também pode ser uma criança legal. Vai, né? Espero que encontre Vamos uma mãe muito acreditar. legal, porque se puxar ele vai ser babado. Vamos acreditar que pode ser diferente. Vamos acreditar. E eu penso sempre nisso, assim. Eu acho que as pessoas mudam, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de errar. As pessoas têm o direito de se equivocar. E acho que ele teve uma porção de equívocos, assim, comigo, com relação ao abuso, o relacionamento bem complicado mesmo, assim. Durante o casamento, por exemplo, eu tive uma depressão em que até a minha mãe era difícil de falar, que ele não deixava muito eu me comunicar com as pessoas, com a minha mãe. Eu vivia Sim. dentro de um quarto escuro, assim. Coisas, se eu contar para vocês minha história, assim, vocês nem acreditam. Eu tenho Eu 32, acho. mas Pode de falar. experiências, assim, de coisas que vivi nessa relação de 8 anos. Me separei em 2016. E foi a melhor coisa, assim, que eu fiz na minha vida, porque foi quando eu compreendi que, na verdade, aquilo não era amor. Era falta de amor próprio. E talvez você tivesse refém de um projeto do cronograma que Com você fez certeza. Eu e que fiz muitas acabou se projeções. submetendo a tudo isso também, né? É Eu fiz difícil. muitas projeções. Isso eu tenho E assim, muita gente, clareza. a gente tem que refletir que o que a sociedade diz pra gente ser, a gente não precisa ser não, tá? A gente não precisa ser mãe, a gente não precisa casar, a gente não precisa nada disso. Isso também é parte do projeto social de Exato. mobilização de corpos femininos. O parir tem que ser legítimo, porque se Exato. você vai parir alguém e vai entender que essa criança vai empatar sua vida, vai destruir sua vida, é Não muito vá possível que parir. você destrua a vida da pessoa que você vai botar no mundo. Exato. Mas, Então, sim, obedecer movimentos sociais é extremamente perigoso eu para todo hoje mundo e para a mudei gente muito principalmente. meu pensamento sobre isso, de casamento e de filhos, enfim. Mas, assim, se tem uma das certezas que eu mantenho até hoje, assim, que é uma coisa que eu quero muito, é ter filhos. Eu planejo ter uns 4 filhos, assim. Eu acho que nessa vida eu vim muito pra parir, eu amo. Eu acho que eu sou boa cantora, acho que eu sou boa filha, mas acho que o que eu vou ser boa de verdade é mãe. Eu acho que eu vou ser uma mãe muito massa, assim. E eu tenho planos de engravidar, acho que acredito que daqui uns 2, 3 anos, ou produção independente com fertilização in vitro, Sim, isso ou também é uma coisa que a fecundação. gente precisa desmistificar, viu, gente? Dá para parir sozinha. Com Inclusive, eu tenho uma certeza. amiga que pariu com 50 anos sozinha, porque fez, Ó, ó, deu meu horário, deu não meu vou ficar tempo, esperando fia. mais ninguém, não. Exatamente. Vou me inseminar aqui, resolver meu negócio, vou ter meu filho só. Por E é aí. legítimo, gente. A gente não tem que Exatamente. obedecer projetos sociais. Desconstruam isso. A gente está vendo ela falando aqui que justamente quando ela quis manter o cronograma foi quando ela se perdeu dela mesma. Exatamente. E isso é uma coisa que eu penso muito. Na verdade, é a minha melhor opção nesse momento, é a produção independente, né? É realmente a fertilização com quem e com quem engravida. Engravida com um Quem banco de quiser, doadores de sêmen, ou no né? De esperma. esperma. É. Exatamente.
vai lá um médico, vai fazer a fertilização in vitro, que chama. É a fertilização dentro do seu óvulo. E Você, existe mulher, você especialidade escolhe. médica, que é exatamente sobre fertilizar mulheres que não querem ter filhos com pessoas, com homens, e querem ter o filho dela sozinha. Ou estão dentro de um casamento, que estão com um processo de infertilidade, com alguma dificuldade de engravidar, vai nessa especialista, e aí vai lá, insemina e nasce a criancinha. Já me Isso candidato é a que é ser sua legal. doula. Eu quero parto humanizado. Como é que você sabe? Chega, me emocionei. Dola já tem, viu? Eu quero muito, muito, muito parto humanizado. Quero muito na água. Me vejo muito dentro dessa realidade, assim. É bem construído isso dentro da minha cabeça, dos meus quereres, digamos assim. Acho que eu quero engravidar daqui a uns 2, 3 aninhos. Eu acho que eu já tento uma fertilização de pelo menos gêmeos, assim, para ter. Pra ir crescendo junto, eu gosto de casa cheia, eu gosto de criança, eu gosto de movimentação, eu amo Zoada, né? zoada, eu sou barulho. Eu gosto de meus balangandã que sai sacudindo tudo. Ô, menino, vem pra cá, menina, corre pro lado de cá. Eu gosto disso. E é interessante, sabe por quê? Porque um dos meus maiores medos era de engravidar. E foi pauta de terapia durante muito tempo, sobre o engravidar, sobre o ter a criança, o corpo grávido, sabe? E isso é muito interessante, porque a gente está aqui conversando sobre mulheres que têm uma certa autonomia, né? Sobre a Sim, própria imagem e sobre o claro. próprio pensamento. E são realidades totalmente diferentes, apesar de tão próximas, né? O que te A gente é muito apavora? diversa. O que te apavora na Hoje mais maternidade? nada. Hoje mais nada, mas já foi difícil. Você já é Hoje mãe? já... Não, ainda não. O projeto era para agora, né? Tirei o DIU Porra, na semana antes da 2020. Mas quarentena. 2020 tá fora. Aí minha terapeuta fez, gente, não é possível. Você providenciou uma pandemia para poder atrasar a gestação. Justificar com uma pandemia eu não parei agora, Mel. Que mulher danada é essa, meu? Eu fiz, pô, tinha que ter muita moral com o universo para poder atrasar Pra dessa poder forma, né? atrasar o negócio. E aí seria pra todo mundo, né? Pois Imagine, é. Mel, a rainha do universo. Tipo, pandemia pra todo mundo, Pois pra não é, para parir. poder atrasar a minha gestação. Mas hoje em dia eu tenho muita tranquilidade. Hoje em dia eu tenho mais segurança assim com o processo. Tenho segurança com o futuro, sabe? O pós-parto que vem para frente. Isso já tenho muito mais tranquilidade. Mas foi pauta de terapia durante alguns anos. Entendi. Aqui, o Wendel, eu acho que ele tá um pouquinho confuso nessa coisa de ser mãe solteira, né? Mãe da produção independente. Ele pergunta, e como é que engravida? Precisa fazer o quê? Repare, Wendel, vou te explicar. Vamos lá. Mulheres têm óvulos. Mulheres ovulam. Antes de da gente menstruar, todo o nosso corpo se programa. Isso não foi nenhum acidente. Foi a janela da minha casa que acabei de fechar, porque tá chovendo, tá? Minha mãe vai passar aqui por trás, Tá tudo num bem. movimento de agachamento. Ela vai sair aqui no cantinho, ok? Ai, frames da Então, vida Wendel, real. te explicando. Mulheres ovulam. Então, antes de menstruar, todas as mulheres têm o seu período fértil. Nesse momento Sim. que é o seu período fértil, você vai até esse centro de fertilização e primeiro você vai num banco de sêmen, que é o quê? São homens que doam o sêmen, o esperma, para mulheres que querem engravidar. E aí você Mas é vai tipo um lá. arquivo, fica tudo na Isso, fica no geladeira lá, arquivo. Você pode separadinho. escolher, tipo assim, os traços genéticos do que Quer você alto, quer, mais ou baixo, menos. gordo, Isso. magro, você escolhe Você um pode pouco. montar o seu filhinho da forma que você quiser. Ayla, acho que não vou entrar nessa de escolher. Eu vou querer o que vier. O que o universo conspirar para que venha até mim. Eu quero ter a Sim. sorte de não escolher, de ser escolhida. Então, você vai, quando você está no seu período fértil, chega lá no médico, o médico vai abrir as suas pernocas. Quando ele abre suas pernocas, ele vai com um negócio parecendo uma seringa, uma injeçãozinha transparente para explicar. É Introduz importante. na sua vagina, no buraco que não é o de fazer xixi, é o buraco que sai a Por favor, menstruação. é. Ele vai lá naquele buraquinho com um negócio bem compridinho, chega lá nos seus ovários, direitinho no útero e puff, aplica o que? O esperma do cara que doou. Como você está no seu período fértil, fecunda-se esse óvulo. Então, você pode escolher, inclusive, se você quer fecundar 2 óvulos, um óvulo só, 3, 4. Pode 3, 4, acontecer é. de germinar tudo que você colocar lá dentro ou não. Então, a partir daí, você engravida. Hoje, um neném
ou de barriga de gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos, ou o que seja. Por isso que eu falei que eu gostaria de ter uma barriga de gêmeos, porque eu gostaria de introduzir 2 óvulos, eu gostaria de fecundar 2 óvulos. Josi está falando aqui, tenho 30 anos e as pessoas ficam me perguntando, você não vai ter filho, já está ficando velho, isso é um saco, isso é um saco, as pessoas não sabem do que acontece e ficam falando. Josi, deixa eu te contar uma coisa. Conte pra Você ela. precisa rever essas suas amizades e precisa rever as pessoas que te cercam, porque Urgentemente, Josi. tá difícil. Tá Você sabe quantos babado, anos eu tenho, Josi? Vou fazer 40 anos ano que vem. E ano que vem é quando eu vou tentar engravidar. Então você diga para essas pessoas que tem pessoas no mundo que estão engravidando com 50, com não tem 40, mais isso com não, quantos gente. anos quiserem. Deixa esse povo, se afasta desse povo, Josi. Esse povo não está Não prestando, tem não. mais isso. A questão é que não tem mais. Porque a idade ideal. A idade ideal é a idade que você estiver pronta. É a idade que acontecer para você. Você não Pois pode é, gente. pegar o respaldo do que foi da vida de alguém para usar na sua vida como exemplo. Você tem que escolher quando você quer ser mãe. Você tem o direito de querer ser e de querer não ser. Você Pois tem a é. liberdade, não tem uma Se não for uma época vontade perfeita. sua, Josi, não é porque alguém quer, alguém pergunta que você tem que ter filho, não. Até porque, como a gente estava falando, se a gente não está preparado para a maternidade, a gente pode causar um dano na pessoa que vai chegar. Essa criança pode nascer sem ser tão desejada, e aí se torna um problema para duas pessoas, para você e para a criança. E não se esqueçam, o projeto social da maternidade é um projeto de mobilização feminina. As mulheres que têm filhos sem querer ter filhos perdem a vida, porque ficam a vida inteira sofrendo porque não queriam ter aquela criança, porque a criança é isso, porque a criança é aquilo. Agora, a nossa geração pode escolher ter ou não filhos. E você Exatamente. precisa, por favor, se afastar das pessoas que andam te apontando com tanta crueldade. Não deixe essas pessoas fazendo isso com você, não. Com certeza. Aí aqui a Dai fala que vai ser minha doula. E se Sim, a mulher quiser ser mãe e encarar a carreira solo? E se não quiser gestar, ainda pode ser mãe por adoção, que é tão legítimo quanto perfeito. Semente tirada em exatamente. polvo. Perfeito. Inclusive, gente, tem muita gente precisando de mãe, viu? Se vocês acham que o corpo de vocês. Porque também, assim, a gente não pode desconsiderar que existe a pessoa que quer ser mãe e acha que o corpo não suporta ou não quer passar por uma gestação. É. E aí a adoção é uma ótima opção. E tem a pessoa que quer ter filho e não consegue. E se não consegue, se acredita que consegue oferecer carinho e atenção para uma outra criança, adotar também é um ótimo caminho. E pra você ver como as coisas não param, né? A opressão social e a cobrança social não para. A outra tá dizendo aqui, o outro tá dizendo que fui mãe com 33 anos e hoje com 39 me cobram o segundo filho. Pergunta se esse povo não tem o que fazer. Vem cá, sua vida tá desinteressante, porque a minha você tá cuidando, tá massa a minha vida. Tô até dando uma criança para criar Tá me aqui. dando até filho novo, gente. Que é isso? As pessoas não têm direito de ter um filho só, de ter dois, de não ter nenhum, ter três, ter Pois é, a quatro. gente precisa parar, a gente tem que quebrar essa rotina que as pessoas têm de julgar, de se meter, de dar ordem na vida da gente. Não, chega. Aí, se não casa, tem que casar. Aí casa, tem que ter filho. Se tem um filho, tem que ter dois. E a gente? Sempre estão em busca de alcances novos pra gente. Mas é questão de prejudicar o desenvolvimento feminino, gente. É o Exato. tempo todo essa sociedade Tá querendo empatar sobrando. o nosso progresso. Exatamente. É O muita Wendel, de opressão, é novo. muita Ele coisa. chega aqui. Sim. Oh, meu Deus, o Wendel. É homem fazendo Não, miss entendi. hétero. Isso aí é heteronormativo, eu tenho certeza. Certeza, agora eu já entendi. É por isso que não tem foto, é fake, gente. Olha, Deve ser fake mesmo, tem que fazer gente. sexo todo dia. Depende, se a gente tiver afim. Se a gente não tiver afim, a gente não faz sexo todo E dia. assim, sexo todo dia, se for na questão da gravidez ainda, no outro tema, às vezes não funciona, porque tem que ter uma mínima Período potência nos fértil, né, amigo? espermatozoides. E assim, se você ejacula vários dias antes do período fértil, no Sim, dia do período fértil, o espermatozoide pode estar sem grande mobilidade. exatamente. Não Então, chega até onde até para ter precisa. filho, Wendel, se for para ter filho, o negócio tem que ser muito organizado, viu? Não pode ser aleatório, não. Agora Wendel, sim, pega a visão, se organize, Wendel. Tu se apruma, homem. É isso. A escolha de viver a maternidade tem que ser da mulher. Rede de apoio é importante em qualquer dos casos. Amei que já está confirmado que você adora. Que vou doular você. Quero muito. Valerie O'Hara, maravilhosa. coração, Deusa. te amo, que saudade. Amo Valerie.
Valeria é de uma representatividade incrível para a cultura LGBTQIA+, nessa cidade. Ai, que saudade! Meu Deus do céu, incrível, eu sou apaixonada. Dami, eu tenho 32 e não quero ter filho. Já quis muito, mas não quero mais. Sou muito cobrada quanto a isso, por ser independente, por não ter um filho. Aí você fala pro pessoal, gente, vamos passear, vamos pro zoológico, tirar um dia pro parque, vamos meditar. Gente, e assim, por que tem que ter, sabe? Se for legítimo o seu movimento de não querer ser mãe, tá tudo bem. Pois é. Se você não quer ser mãe sozinha, isso. Também tá tudo bem, viu, gente? Tem gente que só quer ser mãe casada. E tá tudo bem. Se não quiser ser mãe porque não tá casada, também tá tudo certo. Tá Não tudo tem, certo. A gente tem que parar. A gente tem que parar com esse negócio de querer obedecer padrão social e ficar entrando em caixinha. Não precisa ser assim, não tem que gente. nada. Você não é obrigada a nada, sabe esse ditado? Exato. Esse é o melhor nada. ditado da década. A nada. Simone, a adoção também é uma boa, mas o ideal é o desejo de cada mulher querer ser mãe, perfeito. Sem cair nessa cobrança da sociedade, exatamente. Essa coisa da adoção sim. é uma coisa que eu reflito muito, assim. Eu penso muito em adotar também. Eu penso em ter... É porque quando eu falo da quantidade de filhos que eu penso em ter, eu assusto as pessoas. Que as pessoas dizem, basta você ter o primeiro para você desistir. Mas aqui em casa, minha irmã e painha já sabem, né? Eu planejo ter 4 filhos de barriga, gerar 4 filhos, e adotar uns 2 filhos de idades distintas. Ou irmãos, mas você tá também aberta ao diferente, né? Vamos lembrar que o cronograma bagunçou o negócio. Eu sou toda disposta a desconstruir, né? Disposta a desconstruir o tempo inteiro. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, você está falando da desconstrução, porque eu me lembro de 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando meu pai falou assim para mim, minha filha, quando você tiver com seu marido, seus filhos, né, organizado, a gente vai fazer tal coisa de pai. Deixa eu te contar uma coisa. Pode ser que não seja marido, seja esposa. Pode Inclusive, ser também que não tenha nem marido nem esposa. Pode ser que seja meus filhos independentes. Pode ser que seja um pai trans, pode ser que seja uma mãe trans. Pai pode ser qualquer coisa. Ele olhou para mim e fez assim, minha filha, eu só quero lhe dizer uma coisa. Eu quero um neto. Resolva. Tipo assim, não importa como for, sabe? Eu só quero, tá né? Tudo certo. E vamos nessa. Então, eu tô nessa disposição mesmo de desconstruir. E eu tenho essa vontade de adotar. Porque eu penso assim, a família que a gente nasce, a família consanguínea, vem com a gente, né? A gente não escolhe quem vem de sangue. Exatamente. Porém, os nossos amigos, que são pessoas que às vezes são mais parentes do que pessoas da nossa família, a gente escolhe essas pessoas. Então, acredito muito que o processo de adoção seja dessa forma. Às vezes a gente adota, escolhe alguém para nossa vida que vai trazer para a gente um laço de amor, de afeto, de completude tão grande que a gente nem imagina como seria a nossa vida sem aquela pessoa. Como eu consegui viver tanto tempo sem estar com essa pessoa? Sem conhecer essa pessoa, né? Eu acho que o Wendel a gente deve parar de responder, que ele está aqui fazendo uma pergunta muito doida. E é porque a mulher fica gemendo no sexo, grita. Aurora, casa LGBT, colocou aqui, ó. Pergunta para quem está cobrando uma criança. Quem vai pagar? Isso é João, viu? Tenho certeza que isso é João. É por aí, amor, eu concordo. Isso é João. E o Wendel, não, deixa. Fora um diálogo tão massa desse. Pois é, mas deixa você ele. Pode bloquear ele? Não, deixa ele. Eu não sei não, mas deixa manifestar, né? Deixa. Se manifestar. Vamos ser democrática, deixa. Vamos até para poder ele se educar mais. Para estimular, né, a democracia. Vai que, né? Vai dar certo. Bora nessa. Essa galera para bater uma laje, cavar uma fossa, carpir uma roça, chama um injuntório, é isso mesmo. Minha prima tá dizendo tá que teve 4, ó. Minha prima, se pudesse, teria... Aí, ó, 4, tá vendo? Ó, tá vendo? Essa família gosta de crescer, graças a Deus, e gente? Minha prima que disse aqui que já teve 4, Maria Fernanda. Que ótimo. Tâmara, se a Ayla for na África, volta com os meninos debaixo do braço, volto com uns 20. Aí vai ser um problema, vou trazer uma ONG. Se esse menino vai fundar, vai cuidar todo mundo lá, né? Eu, quando era criança, Mel, eu fico dizendo todo dia, oh Deus, que meus filhos venham mais pacíficos, mais serenos,
mais Que tranquilo. não puxem a mim, né? E não puxem Deus a mim, porque às vezes eu fico olhando para minha mãe e digo assim, meu amor, He-Man e She-Ra são vocês. Que luta, né? Que luta! Tenho 33 anos e 2 filhos de 19 e 16. Pretendia ter mais um, mas só tenho uma tropa. Tenho medo de não conseguir e ter uma gravidez tubária. Sim, Daniela. sim. É bom ter cuidado, mas também, né, vai que o desejo é grande. O Não, pessoal tá uma aqui, o coisa Wendel, também. meu filho. O Ele, Wendel perdeu a linha, o Wendel o quê? deixa. O Wendel pensa, o Wendel, meu filho, se centraliza. O Wendel tá sendo a diversão da live. O Wendel, você nem sabe, mas a gente já tá achando você tão divertido. Porque você é Ai, Wendel, você veio pra chamar tão... atenção, você conseguiu fazer graça. Tá tudo É. certo. Daniela, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje a tecnologia, os avanços tecnológicos estão tão grandes que existem possibilidades até de você prever isso, né? Essa possibilidade dessa gravidez tubária ou não. Então, talvez, se for uma vontade eminente sua, seja interessante você visitar um médico que consiga se alinhar com você e tentar. Vai que não se contente com esse medo, não deixe que o medo te paralise. Se for uma vontade verdadeiramente sua, vai no médico, no especialista e cuida disso. Tem o Procura CEPAR, resolver, né, pra realizar tem o essa CEPAR, vontade. É, inclusive. o CEPAR E faz olha que ela isso. tem 33 anos, ela é jovem, ela tem óvulos Super. super férteis. Que bateu triscou e lambeu, minha irmã. Aproveite que você está numa idade maravilhosa aí, é triscou, lambeu. Sua prima Vá. tá avisando aqui, ó. Não Ah, existe a possibilidade de serem quietinhos. Já avisou, viu? não existe? Não. Sua prima disse: o gene Eu da vou ter nossa que lidar, vou família ter que não é lidar. de gente quieta. Nasceu pra causar. E é isso. Eu vou ter que lidar, vou ter que lidar, vou ter que lidar. Meu marido tá aqui. As vovós só sabem pedir netos. Eu tenho uma dupla musical com meu marido, viu? A dupla Você canta, música. é? Canto. Eu sou tímida, mas canto. Maravilhosa, eu não sabia. Como é isso, gente? Pois é, aí a gente tem a dupla música. Ele já tá aqui fazendo bullying. As vovós só sabem pedir netas. É, minha mãe. Meu pai, então, minha filha, meu pai chega a ser descomunal. Meu pai diz assim: vem cá, minha filha, não tem nada, não vai acontecer, não. Que hora vai ser esse neto? Não chega ninguém, não, tal, não sei o quê, como é isso? Não tem não fura uma camisinha, não tem um problema. Ele é Pós-pandemia maravilhoso. organiza. Ele quer organizar o babadeiro. Quero correr com meu neto, quero brincar com meu neto. Agora, assim, a minha vontade de engravidar não vem por conta dos meus pais, né? Da vontade deles de serem avós. Sim, É é realmente uma seu. vontade minha, né? Porque é importante deixar isso claro. Como a gente estava falando das projeções e tudo mais, é uma questão muito minha. É a minha vontade mesmo de ser mãe. E é importante entender, né? Até onde vai a vontade da gente e Exato. até onde vai a vontade dos outros na vida da gente. E isso, inclusive, volta para Josi. Josi, vontade dos outros, a gente não assume. Exato. A gente deixa passar. O que é nosso, o que é do outro, o que é do outro. Deixa Com para lá. certeza. Eu tive os dois últimos com 39 anos e o outro com Ó, 41 anos, minha prima. tá vendo? Dá tempo, viu, gente? É, se quiser, Minha dá prima tem tempo. 4, os dois, Bia e Fernando. Aí depois ela teve um com 39 e outro com 41. São 4, é isso mesmo. Sua prima do desaforo também, viu? A vontade tem que ser nossa. A É. mãe. A Mas mãe tá certa. A mãe, a sempre gente quis. que. É, Não, a gente ela ouve disse que foi a tanto que mãe que pariu o sempre Matheus que quis. balança, que a gente que tem que balançar o Matheus. Vocês são a potência na Exatamente. vida de vocês. O povo E tá outra pedindo coisa, viu, gente? pra Uma você coisa cantar, Mel. importante. Não, tenho vergonha. Outra coisa importante. Não, essa é a vontade dos outros. Não é minha, diga. Não, é exatamente, essa é de vocês, vocês ficam com ela. Mas eu não vou mentir que é minha também. Agora eu fiquei super curiosa, mas tudo bem, segue o baile, vá. A gente pode cantar daqui a pouquinho, peraí. Mas assim, gente, a gente tem que entender que a gente tem que ficar com o que é nosso, não pode ficar nessa de que é do outro, não. E outra coisa muito importante, viu, mulheres? Em relacionamentos, é muito importante que a gente entenda que a responsabilidade final da criação, educação e sustentar o filho acaba sendo da mulher. Isso é péssimo. A gente sabe que a nossa sociedade tem esse treinamento de que os homens vão embora e fazem abortos sociais com a maior tranquilidade. E assim, entendam que tem que ser muito de vocês à vontade, porque se o marido for embora e você não tiver, se você não tiver tido esse filho, com certeza a Exatamente. repercussão emocional para você e para o filho vai ser muito mais complexa.
Mulheres, antes de engravidarem, pensem, esse filho vai ser só meu, eu posso ter esse filho sozinha, vou ser feliz com isso. Se a resposta for sim para tudo, pode ir. Se ficar na dúvida, repense e se organiza. Aurora, casar LGBT. Foda é quando geram as crianças, criam expectativas e quando esses filhos crescem, eu já entendi até o que tá falando. E não corresponde às projeções dos pais, esses ou essas filhos, esses filhos são expulsos de casa ou sofrem violência psíquica. Isso é a pior parte, assim. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês, que a gente volta de novo pro projeto social. Que a gente, e isso é uma coisa muito. Assim, a gente precisa entender até onde a sociedade alcança a gente, que são em lugares muito remotos e a gente não sabe e não percebe. Quando a mulher é engravida, a primeira coisa que alguém procura saber dela é se é menino ou se é menina. Ninguém quer saber se a criança está bem, se a mãe está bem. Eu Ninguém acho que quer eu não saber vou fazer disso. chá de revelação, porque, inclusive, eu costumo falar isso sempre causa muita polêmica. Mas eu não tô nem aí, né? Eu sou isso. Não, bora. Polêmica é aqui. Eu vou ter um bebê. E eu espero que esse bebê seja feliz como ele quiser ser. Inclusive, o nome do meu bebê, eu vou colocar um nome que sirva tanto para meninos quanto para Para meninas. meninas. Um nome, Isso é ótimo. a gênero. E, inclusive, também, aqui a gente estava falando até com minha mãe, essa coisa de furar a orelha e de trazer, botar o quarto rosa, botar o quarto azul. Meu filho, minha filha, o que vier, minha irmã, vai já nascer no meio de um arco-íris, sem fim, todo para ter na opções, energia de né? boate, discoteca, pisca-pisca, aquele negócio, porque o que vier, da forma que vier, o que quiser ser, será. E será amado, amada, amades. Isso é que a gente precisa compreender, que os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos bebês, não são de propriedade, de posse nossa. São seres humanos que vêm ao mundo através para do nosso viver e para construir as próprias histórias. Cada pessoa constrói a sua história. Respeitem os seres humanos, mesmo que sejam seus filhos, suas filhas. Essas pessoas têm o direito de ser quem elas querem ser. Não é a gente que vai predestinar o que essas pessoas serão. Deixem essas pessoas escolher. Se nasce menina e no meio do caminho, se nasce menina, não. Se nasce com a vagina e no meio do caminho, sim, né? Nasce, descobre que entende que é outra coisa, que quer para a vida. quer mudar de sexo. Vamos incentivar o filho, vamos apoiar, vamos ser mães que pensam na felicidade do filho e não na sua, no seu conservadorismo, no que a sociedade vai pensar. O seu filho, e isso é uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber, que também passa pelo questionamento da maternidade, eu estou preparada para ter qualquer filho? Porque assim, nasceu menina, entendeu que não é, e aí você vai sofrer? Nasceu menino, entendeu que não é, você vai sofrer? Menina, nem me faz Nasceu essa menino pergunta. e é gay. Nem me faz essa pergunta. Nasceu menino e é gay. E aí, vai ficar sofrendo? A gente eu falo precisa muito entender isso, assim. Eu falo muito que existem isso, muitos assim. questionamentos ao redor da maternidade. E a Falo gente não isso. pode botar as nossas expectativas e frustrações em uma criança que vai se tornar um adulto e que na infância é quando ela começa a ter todo o repertório emocional construído. Se você tem uma criança para oferecer violência psicológica porque os seus sonhos não foram alcançados por essa criança, vamos repensar essa maternidade? A gente tem que estar disposto a ter qualquer filho. Se a gente quer um filho, a gente quer qualquer filho. Eu quero abrigar qualquer ser humano que queira, que me escolha. Eu penso muito nisso e fantasio mesmo na minha cabeça. Se for qualquer ser humano, assim, eu acho que eu vou amar demais. Ave Maria, meu Deus do céu, o que vier, vai ser muita felicidade, ter um prazer. Vai ser muito prazeroso ter um filho, uma filha, filhos, seja o ser humano que vier. É porque a gente quer um agente, né, do lado da gente. A gente não quer um homem ou uma mulher, a gente quer eu quero um alguém ser para humano. cuidar. Eu quero um ser humano. E vou preparar que seja esse feliz. ser humano para a vida, meu amor. Porque se for um ser humano, uma mulher trans, um homem trans, se for gay, se for LGBT, que ia mais, vou preparar para o mundo para trancar
todas as ruas, avenidas e becos, porque não vai suportar opressão, LGBTfobia, não Isso é vai muito viver algumas importante. coisas que essa nossa sociedade opressora, desigual e preconceituosa institui como coisas normais. Não é normal maltratar pessoas LGBTQIA+. Não é normal agredirem a gente nas ruas quando a gente sai de mãos dadas com nossas parceiras, com nossos parceiros, com nossos parceiros. Isso não é normal, não é normal piada. Não romantizem, respeitem as diversidades, respeitem os seres humanos. Ah, mas eu não gosto, eu não seria gay. Você não cuide de você e da sua vida. Respeite a próxima, respeite seu próximo, E o respeite a mais pessoa. complexo é que essas pessoas são maltratadas pela expectativa do outro sobre elas. Isso é muito absurdo, sabe? Ah, eu acho que aquela pessoa deveria, por ser homem, namorar com a mulher. Ah, eu não gosto, eu xingo e humilho. Querido, Não namore lute. nenhum homem nem mulher, amor. Namore Lute com sua expectativa, se organize. Não precisa falar o que você isso. pensou, sabe? Vá cuidar de você. Se incomodou com o outro, por que se incomodou? O que é que tem em mim que foi Isso, esse é incomodada? agora. O que é que tem em Né? mim? É um Perfeito. desejo? É um Pop conceito? reprimido? Então a gente tem que começar a refletir sobre todas as questões que estão ao redor da gente, porque a gente não tem que obedecer ao projeto social, não. A gente até tinha um tempo atrás. Mas graças a Deus e aos nossos pais e avós, que sofreram muito mais do que a gente com tudo isso, hoje a gente tem a mínima liberdade para poder decidir sobre as nossas vidas e os nossos corpos. Exatamente. Cada ser humano deveria vir ao mundo para cumprir sua própria expectativa, buscar sua própria felicidade e não para atender os desejos alheios, inclusive de mães e pais. Perfeito. Boa noite, Exatamente. Lenilton. Lenilton está aqui na live. Lenilton é um seguidor assíduo, minha filha. Ele participa de todas as minhas lives, super Que desconstruído. bom! É um Bem-vindo, cara Lenilton. muito legal, cabeça para frente, ele, Lenilton. Gina está dizendo, 10 vidas que eu tivesse, quero ser sapatão em todas. Arrasou, É Gina. importante, os homofóbicos Esse que dia é lutem. isso A aí. gente tem que se fortalecer. A gente tem que andar em círculos sociais que aceitam a gente. Isso aí. A gente tem que aprender, inclusive, amigas da gente que é lésbica, que está sem saber como lidar com as coisas, a gente tem que orientar, gente. Orientar. E Não outra coisa, trata não de tal silenciar forma. diante do preconceito. Exato. Não Exatamente. silenciar, porque quando a gente Não é silencia, sobre a gente tá do reagir lado e do ser opressor. violenta. Não é sobre reagir e ser violenta. É sobre questionar. Mas precisa você fazer isso comigo? Isso, Né? Porque às vezes quando a gente reage, a pessoa acha que tem direito de reagir também. exato. Mas questionar, pô, precisa você fazer isso? Não precisa. Fica na sua e tá tudo bem pra todo mundo. Imaginar ela com barrigão, Josi, nem me fale. Tâmara fez pra mim, Tâmara é caricaturista, desenhista, ilustradora, né? Ela Sim, faz que legal. a parte de design. E ela fez um desenho em 3D hiperrealista meu, eu grávida. Menina, eu vi desenho, eu chorei. Já da agora, né? Nem tô penha, mas Já tô chorando. já o quê? Senti o ser humano até chutar a minha barriga, né? Mas é importante a gente dar vazão aos nossos desejos e falar sobre os nossos desejos também, né? Porque assim, Certeza. outra coisa também, tem muita gente que julga quem quer muito ser mãe, né? Mas pra quê? E não, também tá errado, gente. A gente julgar quem quer muito ser mãe também tá errado. Porque é problema da pessoa que quer ser mãe. Belária, Então, Belária não é uma das assim. minhas melhores amigas que tá aqui na live, que eu amo tanto. Ela coloca aqui, aceitaria qualquer filho, mas sei que tem uma estrada gigante para aprender. Ela me ensina tanto. Belário, te amo. Ela tem 2 filhinhos incríveis, Pipa e João. São 2 filhos lindos, 2 crianças altamente saudáveis mentalmente, assim. Ela é uma mãe super criativa, a educação legal. toda construtivista, assim, com verde, em parques. A escola que se escolhe para os filhos é também construtivista. Muito importante. É muito, muito importante. Eu acho que Isbelária é uma mãe da zorra. E ela tá dizendo que aprende comigo. Eu nem sou mãe, aí eu vou chorar. Isso é garantia de sucesso. Se tem uma mãe aprendendo com você que não é Poxa, mãe, é garantia de sucesso. eu acho, mas eu acho que você é uma mãe boa, velho. Eu acho porque quando eu penso na minha mãe, eu penso assim, cara, eu vou ser muito incrível. Se eu for 1/3 da mãe que minha mãe foi pra mim, eu acho que eu vou ser uma mãe legal. Acho que vão ter seres humanos querendo reencarnar através de mim, vir na minha barriguita. Isso é ótimo. Imagina, você Tem outra pessoa aqui. né? 10 vidas que eu tiver. Quero ser sapatão. Eu quero ser sapatão.
Lau tá aqui dizendo, eu sou bem viada, adoro. Pena que Cadê? Quem gosto de botou, homem, de gente? homem. Lau, eu sou bem viada, Lau, adoro. Pena que gosta. Maravilhosa. Mas o importante é ser viada, porque ser viada é ser feliz. pois é ser feliz, é Gente, ser ser livre, viada né? é ser feliz do que seria na nossa vida se a gente não fosse viada. É felicidade, gente. É Pois alegria, é. é energia, é motivação, é desconstrução, é reflexão, sabe? É ver graça na vida, é ver É riso na contraste, vida, né? é É cor. contraste. É É quando você eu, olha assim, você faz, preciso pensar sobre mim também, né? sim. O que é que eu posso mudar para poder conquistar esse lugar emocional também, né? Desde quando eu, É, eu comecei a é cantar, contraste. o meu público sempre foi LGBTQIA+, sempre. Foi um público que sempre me abraçou, foi um público que sempre esteve comigo. É um público que eu tenho o maior prazer de dizer que eles são maioria em tudo que faço. Eu sou uma pessoa LGBT também e eu vejo como é importante a gente falar dessas coisas, porque às vezes a gente tem várias cantoras que têm esse público LGBT. Só Sim. que elas não falam que o público delas é LGBT por medo da segmentação, por É. medo da rotulação e de perder contratos. Eu não, amor, eu grito para o mundo inteiro que além de ser LGBT, eu tenho um público LGBT e pessoas que não são LGBTs frequentam os meus shows e amam e respeitam os meus shows. São de várias tribos, de várias pessoas diferentes, de várias vertentes diferentes. E o que eu mais gosto no Baile de Todas as Cores, que é esse meu show, é exatamente esse caldeirão de seres humanos que vão e se respeitam. Quando eu vejo isso no Isso meu que é bom, show, né? é, eu fico pensando assim, todas as vezes que eu tô ali em cima do palco, que eu assisto, porque você vê, você chega lá no meu show, você vê o clube das sapatonas caminhoneiras, que não performam tanta feminilidade, o clube das bichas das gays, que são mais afeminadas, o clube das gays que são menos afeminadas, que são mais machudinhas. Você vê a galera trans, você vê a galera que curte hip hop, a galera que curte pagode, canto pagodão, né? Que curte pagode, que Sim. curte samba. Tá? Você vê os casais héteros também felizes. É muito legal, porque é um caldeirão de pessoas, de seres humanos. E eu acho que a vida é isso. É exatamente isso. É que a gente possa estar no mesmo lugar, respeitando o espaço das Todo pessoas. mundo, exatamente. Meu marido tá aqui botando a bonequinha grávida. Ah, oh, Já tá combinado, já já vai tá combinado. rolar. Deixa só a pandemia ir embora, tá tudo certo. Pois é, daqui a pouco, vai ser daqui a pouco. Larissa, volta aqui. Há muito tempo ficava sem contar a meus pais a minha opção sexual. Mas quando contei Sim. para minha mãe, foi um choque e fiquei sem saber como lidar com ela. Mas hoje em dia está um pouco mais tranquila. Essa é uma questão, Larissa Carvalho, é uma questão muito interessante que você tocou, que eu acho que é muito válida de ser falada, de ser dita. As pessoas dizem assim, fulano se assumiu. Gente, ninguém se assume nada. Por quê? Ninguém diz assim, gente, eu preciso contar uma coisa pra você, pai, mãe, eu sou hétero. Não tem essa Pois é, não anunciação. tem esse momento. Não tem esse momento. Até porque todo mundo já nasce obrigatoriamente hétero. Porque quando seu pai ou sua mãe brinca com você que é pequenininha, diz assim, tá gostando da coleguinha, hein, menino? Ou tá gostando do coleguinha, hein, menina? Nunca lhe apresentaram as outras possibilidades. Nunca lhe disseram que é possível gostar de outras pessoas, de outras formas, de outros gêneros. Então a gente já Sim, nasce numa sociedade heteronormativa, heterossexual, que conduz a nossa vida para a heteronormatividade. Por isso que a gente tem, às vezes, essa necessidade de dizer, gente, eu não sou, porque eu não correspondo ao que a sociedade quer de mim. Então, é sim, muito importante se tocar nesse assunto. Os pais de muitas famílias, assim, planejam isso. Eu não vivo isso dentro da minha casa. Eu, graças a Deus, assim, meus pais, eu sempre vivi num ambiente muito LGBT, desde muito nova. Isso nunca foi um tabu na minha casa. Sexo também. sim. Nunca foi um tabu na minha casa. Meus pais sempre, desde muito pequena, eu sempre fui muito instruída. Desde pequena, que eu digo, tipo, 5 anos de idade, 4 anos de idade, 3 anos de idade. Eu me recordo os meus pais me orientando. Minha mãe, tipo, melhor amiga, best friend, sempre sabendo, sempre contando, sempre falando. Eu sempre percebi o meu interesse por diversos gêneros, né? Na Pessoas época infinitas. mais antiga, a gente vem conhecendo mais um pouco mais dos transgêneros agora. Mas Sim, antigamente a gente se dividia basicamente em bissexuais, né? Homens e mulheres.
veio esclarecer para a gente que existem outras siglas e outros seres humanos e outros gêneros agora, de uns anos para cá, que isso veio sendo mais discutido, ficou mais claro, mais nítido para a sociedade. Sim. Então, eu sempre me vi uma pessoa livre, eu nunca me vi gostando ou de um homem ou de uma mulher, eu sempre me vi gostando de seres humanos, independente do que fossem. Então, dentro dessa sigla, né, LGBTQIA+, tal, eu me vejo como uma pessoa pansexual. Sim. É uma pessoa que se relaciona com seres humanos, independente dos seus gêneros e das suas orientações sexuais. Não Inclusive, tem uma sexualidade que precisa ser conversada, né? Que a e por isso que eu faço pansexualidade questão pouca de gente dizer que sabe. sou. Porque ninguém Pouca diz gente que sabe é. que existe. Ninguém diz que é. Ninguém diz que é. As pessoas dizem, se limitam, no máximo elas dizem, eu sou só bi. As pessoas se limitam, as pessoas não falam disso. Então eu faço questão sempre de falar e falar dessa sigla, falar do P, do LGBTQIA+, P, enfim, porque as pessoas não se apropriam disso. E é importante dizer às pessoas que eu existo e que pessoas Sim. como eu existem e que vocês precisam E respeitar. você sabe o que é mais interessante? É, inclusive, informar para pessoas, para o mundo, que pessoas cis podem se interessar por pessoas trans. Claro! Que não é só pessoa trans que se interessa por pessoa trans. Exatamente. As pessoas cis também têm o direito de se interessar por pessoas trans e vice-versa, né? Então é importante, por exemplo, que a gente comunique. Um homem trans, ele pode se interessar somente por mulheres. Ele pode ser um homem trans heterossexual. Hétero, exatamente. Tem uma diversidade aí de coisas. Possibilidades, né? De possibilidades que são, assim, intermináveis. E o que é que a gente faz com essas informações? A gente estuda, a gente se informa. Por quê? Porque convivo numa sociedade que se atualiza todos os dias e preciso me atualizar com essa sociedade para e outra coisa de ninguém. E outra coisa importante, a nossa sociedade se atualiza em forma de opressão. Então, Sim. A gente tem que estar informado para a gente saber como burla o sistema. A nossa sociedade é especialista em se atualizar em forma de opressão. Exatamente. Então, estar informada é a melhor maneira de a gente burlar o sistema. Perfeito. A Dai está aqui falando aqui, heterossexualidade compulsória. É sempre assim. Nasceu, sempre assim. Acha que a menina vai casar com o menino e o menino vai casar com a menina. Não, gente, mudou. Sinto muito. E outra coisa que é importante a gente falar é que existe também a sexualização das crianças, né? Sobre aquele caso que você falou, namorou com o menino. Isso. Por que não pode ser amigo, gente? Porque não pode ser um amiguinho, tem que ser um namoradinho. Não precisa ser assim. Tem muitas coisas que precisam ser modificadas na internet ou na sociedade. Na sociedade. Precisa mudar muita coisa. As Daqui a pouco meninas nós temos que acabar de na novo, Aurora. Só faltam 5 minutos. Meu Deus! Foram pro seu show e voltaram. Não, faltam 10. Aqui faltam 5, mas bora. As meninas acolhidas na Aurora foram pro seu show e voltaram felicíssimas. Obrigada, um beijo para as meninas. Viu que eu disse para você que as meninas gostaram. Que bom. Como é o nome? É Felícia, né? Que cantou comigo. Me lembra o nome dela? Alicia. Cantou comigo, Me lembra. Você é muito necessária, Ayla, por mais como você. Obrigada por ter me apresentado. Meu Deus. Beijos, Ayla. Manda um beijo pra Preta Gil. Vou ligar pra Preta e dizer, oi, Preta. Beijo, Preta. Estamos mandando um beijão aqui. Um beijo. Esse povo é maravilhoso demais, gente. A cis-heteronormatividade é tida como padrão, por isso que esse discurso da ideologia de gênero é falacioso. Porque Exatamente. O que é imposto a cisgeneridade e a heterossexualidade. Perfeito. A gente precisa, começar a entender que ninguém é obrigado a nada mesmo. A gente tem que dar liberdade aos nossos filhos e aos que vierem depois. Porque a gente não pode ficar naquela mentalidade anos 60, porque acabou, inclusive, aquela sociedade não existe mais. Já não foi, já Então, era. Se a gente já está aqui adiantando o lado de todo mundo, vamos adiantar o lado das pessoas também, da sexualidade das pessoas, do gênero das pessoas e atualizar o pensamento, porque as formas de opressão são atualizadas diariamente. A gente precisa atualizar o pensamento com muita frequência. Gina, Ayla transcendeu. PAN é para os totalmente evoluídos. Minha filha, a gente está em busca dessa evolução, todo mundo. Eu acho que a visão das pessoas pansexuais, até esclarecendo para quem... Eu acho que eu já falei o que é pansexual, né? Falou. Mas não vale a pena repetir, não faz mal, não. É para pessoa o negócio pessoas pansexuais são pessoas que se interessam por seres humanos, independente dos seus gêneros ou das suas orientações sexuais ou da forma como que elas se apresentam de vestimenta ou do que elas sejam. Pessoas pansexuais apenas
amam seres humanos. Elas se interessam, transam com seres E não humanos. tem preocupação com o genital, não é uma Não relação tem, não genitalizada. tem, É não tem. uma relação onde você olha para o ser humano, não para o Isso, que vem ali debaixo da calça, debaixo da saia. É outro exato, raciocínio. exatamente. E eu acho que isso, depois que eu compreendi, que eu me apropriei, né, da minha orientação sexual, porque eu odeio essa ideia de você se descobriu quando? Ninguém se descobriu, pô. Você tá maluca? Eu Eu já contei nasci quando, pronta, né? né? A Ninguém se diferença é que eu descobre. contei quando. Né? A partir de quando você se deu conta? A partir de quando você se apropriou disso e usou isso a seu favor e começou a experienciar e vivenciar essas realidades? Então, não é que Sim. eu me descobri, saiu do armário. Saiu do armário não, meu amor. Nunca tive lá, não me pertence. Então, assim, eu sempre percebi isso mesmo, assim, em mim. Foi uma coisa muito, muito, muito natural. A Dai tá aqui oferecendo dolagem também pra mim, viu? Ganhei dolagem. Bel! Acho que vai ser digno. Vai Nascimento ser Moraes. ótimo. Moraes, um beijo! Moraes, um querido que trabalhava comigo numa empresa lá. Muito legal. Moraes é gente boa, gente fina. Ela, bora cantar? Bora! Inventa uma música aí, que daqui a pouco a gente vai acabar agora. Agora é sério, agora são Agora é 7 sério de minutos. verdade, real. Hashtag real, oficial. Você quer cantar o quê? Sugira que a gente Não, canta. diga você que eu vou atrás, eu sou péssima. Eu já tô tomando coragem de querer cantar. Você inventa a música Não, agora. mas é porque eu preciso saber o que é que você gosta de cantar pra poder puxar Qualquer alguma coisa. coisa, bora. Vamos cantar então, tipo, uma música que todo mundo sabe. Não sei, tipo, Não Deixa o Sam Morrer, você sabe? Bora. Sabe? Sei, começa aí. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Quando Quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba. O meu anel de banda entrego a quem mereça diga, usar. eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando, mais um carnaval. Vai, Mel. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, eu deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Quem tá na live, solta a voz, canta com a gente. Não deixe o samba morrer, Não. não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba, e samba pra gente sambar. Vai, Ayla! Não deixe o samba morrer, não. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente. Samba. Ei! Eu viro a cadeira pra você, viu, Mel? Ayla, que alegria te encontrar, que alegria esse bate-papo com você. Eu acho que a gente pode fazer várias parcerias de corromper esses padrões sociais. Eu acho que a gente pode ganhar vários mundos aí, viu? Por favor, se for para derrubar os padrões, por favor, tamo junto, né? Me dê a mão, né? E vamos nessa. Por favor. Obrigada, muito feliz de você tá aqui com a gente. Muito feliz. E, inclusive, ter me feito cantar. Que bom. Cante muito mais. Sua voz é linda. Às vezes Obrigada. a gente fica envergonhada com algumas coisas porque dizem pra gente que alguns comportamentos são necessários ou que algumas posturas são necessárias para que a gente adote uma postura de mais segurança. E as pessoas tímidas têm o seu valor, têm o seu lugar garantido. As pessoas tímidas também são lindas e também são incríveis. Não deixe de cantar por isso, não. Vamos cantando e derrubando o patriarcado. Um beijo, gente. Vamos sambando e derrubando, né, gente? Aceite, lidem com a gente. Mulheres poderosas. Beijo. Obrigada, a gente vai destruir tudo cantando, tá? Tá combinado, é sem violência. A gente vai sambando, cantando e derrubando. Isso aí, na paz e no amor. Sigam a gente aí. Beijo. Quem conhece, sigam a Mel, por favor. E quem conhece, quem tá aqui comigo, Mel, vai lá seguir. Como, Mel? @Mel Meirelles Psicoterapia. Pronto. E o meu é @Ayla Menezes, AILA. Pronto. Viu? Beijo, meu Vamos povo. lá, gente. Um beijo, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora. Obrigada. Muito feliz esse momento. Obrigada, Ayla. Um beijão gigantesco. Beijo. Tchau.